Posso apagar, gente? Você já... Não, tranquilo, tranquilo. Sem pressa. Ó, atualizando aqui, ó. 321 questões de conjuntos da Consulplan inteiro. Só que aí tem nível superior, fundamental e médio. Então, tem que filtrar. Diga. Tipo assim, qual seria a pergunta que daria pra gente ver? Deixa eu pensar numa questão. É porque geralmente, quando a gente fala do complementar, a gente não trabalha só ele. Igual a diferença, a gente não trabalha só a diferença. É. Isso, a gente usa vários conceitos juntos, entendeu? Por exemplo, eu vou botar uma questão agora que trabalha um pouco sobre essa diferença. Por quê? Vamos supor que eu pegasse isso daqui e subtraísse disso daqui. Entendeu? Então é geralmente como uma questão trabalha. Ela vai juntando essas operações. Isso aqui é mais para você olhar esse tipo de questão e saber do que ele está falando. Entendeu? Porque geralmente quando ele dá esse contexto, a parte do complementar seria o que não fez nenhum nem outro. Por exemplo, do que eu falei lá, que 50 pessoas não faziam nenhum nem outro. Aquele é o complementar. Mas ele não ia te perguntar qual é o complementar. Ele ia te perguntar quantas pessoas não fizeram nenhum e nem outro. Entendeu? Naquele exemplo lá viria o valor. Nesse daqui viria sim o conjunto todo discriminado. Entendeu? Lá, quando eu coloco o valor, eu estou falando da quantidade de pessoas que tem ali dentro. Aqui eu já te mostro o conjunto inteiro. Entendeu? Pode. Só vou apagar esse primeiro aqui. Porque essas são as duas diferenças de questões. Umas... Se vem com o valor total do universo, aonde que vai faltar o valor para saber que cálculo tem que fazer? Entendeu? Porque vai... Sim. Mas aí vai depender da pergunta. Sim. Mas Cada... Sim. Lembra que no início da aula aqui, eu coloquei 4 setas. Então você tem pelo menos 4 informações. Se você juntar com o conjunto do universo, tem que ter 5 informações. Ele vai falar 4. E uma você vai ter que descobrir. Entendeu? Porque quando você somar aquelas 4 e ver o total, tu vai falar, pô, tá faltando alguém. Aí é ou complementar, ou a interseção, vai depender. Beleza? Quer ver, ó? Outro exemplo aqui, direto da banca. Olha só. Primeira coisa. Pô, mas tu não falou que não cai a questão com 3 conjuntos, tu falou que cai com 2. Cai só com 2 naqueles diagramas lá, que é mais difícil de você fazer com 3. Mas se fosse assim, ó, ia ficar mais fácil. Por quê? Porque as operações que eu estou fazendo aqui são 2 a 2, beleza? Então, a questão da Consulplan falou o seguinte, ó. Eu tinha lá conjunto A, que eram os elementos 2, 4, 7, 9, 10, 12 e 15. Conjunto B, 1, 3, 5, 7, 9, 12, 13. Conjunto C, 0, 3, 4, 6, 8, 10, 11 e 15. Beleza? O conjunto isso unido com isso é igual a... Por onde que eu começo? Se tem um parênteses, você sempre vai resolver isso aqui primeiro.
Porque isso aqui é um grupo unido com esse grupo. Beleza? Quem é o primeiro grupo ali, ó? É o grupo do A em interseção com C. Quem é esse cara? É o que está aqui e aqui ao mesmo tempo. Beleza? Quem que está ao mesmo tempo? 4. Só, né? Beleza? Então, ó, eu vou escrever ali, ó. 4, 10 e 15. Unido. B menos A. Eu pego o conjunto B e retiro tudo que está no A. Então, eu vou marcar um X. Esse não tá, esse não tá, esse tá. O 9, o 12. Quem eu retirei foi a interseção. Quem sobrou? 1, 3, 5 e 13. Não, que eu peguei o B e tirei o A. Então eu só estou olhando para o B mesmo. Tranquilo? Quando você pega um menos do outro, lembra que era o cara que só está no B? Então, ó, aqui, ó, somente B. Ó, B menos A. Somente B. Então, A você esquece. Beleza? Então, ó, quem que seria a união de todo mundo? 1, 3, 4, 5, 10, 13 e 15. Beleza? Quando é união, eu só juntei todos eles. Tranquilo? É, porque aí se você fizesse o diagrama, você não ia conseguir pensar. Você ia conseguir, só que você ia ter que colocar aqui, ó, 1, 3, 5, 7, ia ser muito confuso, entendeu? Então, se tá falando de chaves, continua fazendo as chaves. Se ele deu contexto, se ele deu texto, se ele deu historinha, aí é diagrama, entendeu? Tranquilo, gente, isso aqui? Não, assim ele não faria. Porque quando ele fala do B menos A, é como se ele estivesse falando de um complemento. Entendeu? Sim, sim. Se ele falasse do complemento ali, a única coisa que você poderia ter trabalhado era essa letra. Se ele fala assim, o conjunto CBA, aí você ia ter que lembrar que é esse menos esse. Entendeu? Mas ele nunca faria assim, por exemplo. Entendeu? Porque, por exemplo, quem é o universo que está aqui nesses números? Pô, todos os números infinitos. Entendeu? Então não teria como. Beleza? A Alexandra perguntou, e se fosse a interseção? Se eu pego esse cara, interseção é esse cara. Eu ia ter que ver quem está em comum. Tem alguém em comum aqui nos dois? Então, ó, esse cara aqui, né? É esse unido com esse. Se eu quero fazer a interseção desse com esse, seria assim, ó. Vazio. Beleza? Importante. Isso é vazio. Ó, colocar aqui em cima pra vocês enxergarem melhor. Isso aqui, ó. Vazio ou assim. Isso aqui, ó, não é vazio. Porque isso aqui tem alguma coisa aqui dentro. Beleza? Tranquilo? Alexandre, tranquilo? Só a última coisinha pra gente acabar. Eu sei que já foi coisa pra caramba. Mas posso apagar isso aqui? Só pra gente ver mais uma questão que, dependendo do cargo, pode cair.
Ó, vamos lá. Uma possível questão é essa. Eu vou lá, falo isso daqui, ó. Qual elemento não faz parte do conjunto? Dou essas alternativas. Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Paraíba. Qual é a letra? Letra E. Sabe por quê? Ó, qual é o conjunto que eu tô falando aqui? Região Sudeste. Ó, Rio de Janeiro, Minas, São Paulo, Espírito Santo, todo mundo é Sudeste. Beleza? Como que ele faz uma questão dessa, por exemplo? Coloca uma baleia, um tubarão e bota lá vários bichos que vivem na água. Coloca um, sei lá, um cachorro. Aí você fala, ué, quem é o cara que tá esquisito ali? Quem é a exceção? É o cachorro. Beleza? Então, dependendo do concurso, eles cobram. Não, mas ele não vai fazer isso, porque aí cabe anulação. Não, é lógica. Ponteiro, por exemplo. Entendo, mas aí que tá. Você concorda comigo que a primeira coisa que você tá olhando são os estados? Entendeu? Então ele vai deixar aqui algo claro. Por exemplo, é claro. Por exemplo, eu coloco vários animais que têm asa. Aí eu coloco um cachorro. Pô, todos eles são animais, entendeu? Mas é o que não voa, entendeu? Beleza? Mas aí vai depender muito do cargo, tá, gente? Mas pode ser que apareça, que isso aqui é raciocínio lógico, só que falando de conjunto. Porque conjunto é aquilo que tem características semelhantes. Beleza? Show? Então é isso. Até segunda-feira que vem a gente está de volta. O que eu vou fazer? Eu vou subir uma lista para vocês na plataforma. Vou pedir um favor, não façam por enquanto lista de fora desse assunto, por quê? Pode ter coisa de outros conjuntos, de outras coisas que não vai cair, não vai aparecer. Então, às vezes, você vai sair daqui e vai falar, pô, questão de conjunto na internet. Beleza. Você vai olhar uma porrada de questão lá, velho. Só que tem um monte de questão que não cai. Você vai falar, pô, o professor ensinou tudo errado, não sabia nada. Tu vai entrar em desespero, a tua cabeça vai ficar achando que você não estudou. Beleza? Então, eu vou colocar a lista, eu prometo que até amanhã já tá lá. Então, faz na lista primeiro. Que aí semana que vem a gente trabalha a dúvida, faz exercício e experimenta como tá. Beleza? Valeu, gente. Abraço. Que aula incrível, hein? É por isso que os nossos alunos são aprovados, muitos deles nas primeiras colocações, nas primeiras posições, por causa de professores que sabem resumir um conteúdo muito grande de forma simples e objetiva, como foi feito nessa aula. E hoje é sobre isso que eu quero falar com vocês. Como você conseguir um resultado muito grande sem ter que fazer tanto esforço assim. Porque é fácil você ser aprovado para um concurso estudando 10, 12 horas por dia por 3, 4 anos. Só que esse não é o objetivo do CPM. Aqui nós temos uma metodologia que ela é totalmente desenvolvida para pessoas que não têm mais do que 2 ou 3 horas por dia para estudar. E eu vou te informar e te ensinar o que você tem que fazer a partir de hoje para conseguir aplicar essa metodologia, que ela é baseada em 3 pilares, tá? O primeiro pilar é a videoaula, como essa videoaula gratuita que você assistiu aqui agora. Então eu vou colocar aqui aula. A aula, ela tem que ser sempre um conteúdo muito bem explicado para que você não tenha que gastar horas e horas e horas do seu dia lendo apostilas, livros, ou pior ainda, buscando aulas aleatórias dentro do YouTube que muitas vezes já não estão mais atualizadas como as nossas. Então, você tem que ter uma aula para você aprender de forma rápida e prática o que cai no concurso que você quer estudar. E aí, o segundo pilar, que é importantíssimo, eu vou colocar aqui PDF / e-book, é o quê?
eu vou pegar todo o conteúdo daquela aula, só que ao invés de entregar para você uma legislação gigantesca ou um conteúdo com explicação gigantesca, o que a gente vai fazer? A gente vai resumir aquilo e te entregar o conteúdo dessa videoaula de forma resumida e sintetizada, para que você, em apenas alguns segundos ou 1 ou 2 minutos, consiga revisar tudo aquilo que foi dado em 1 hora de aula. E por último, o nosso terceiro pilar, ele é baseado em questões. Essas questões, elas têm que ser 100% de acordo com o conteúdo da aula. Então, entenda comigo, você tem uma excelente aula sobre aquele conteúdo que você precisa estudar para o concurso. Na sequência, eu tenho um PDF com tudo resumido e bonitinho para você revisar aquela aula com uma outra linguagem, muitas vezes até através de um mapa mental. E por último, será que você aprendeu aquele conteúdo? É aí que entra o nosso diferencial. Questões de acordo com a banca para cada conteúdo. Então você teve a videoaula, teve o PDF com resumo e agora você tem questões. E aí você começa a ficar pronto para a prova. E sabe o que vai te dar a certeza se você está pronto ou não? Uma outra coisa que ela surge a partir das nossas questões, que são os nossos simulados. O simulado, ele nada mais é do que uma versão do que poderia ser a sua prova. Então a gente vai pegar tudo aquilo que você aprendeu durante as aulas, leituras do PDF e as baterias de questões que você resolveu e vai aplicar de forma similar como cai no concurso. Tudo isso que você tem que ter acesso hoje custa um valor ínfimo e eu vou deixar um link aqui embaixo com um desconto promocional somente para quem assistiu essa videoaula. Então, se você quer ser aprovado e entende que hoje, para sua rotina, dispor de 2 a 3 horas por dia é uma possibilidade, vem comigo, porque a gente consegue fazer você ser aprovado.